Tema da mensagem de hoje: tempo de avivamento. Vamos ler então o texto, Jonas capítulo 3, eu leio o texto completo. Você me acompanha? A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e de seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram no seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Vamos relembrar as cenas que nos trazem a este ponto. Jonas recebe um chamado do Senhor no capítulo 1. Ele resiste a esse chamado, então ele foge para Tarsis. Na fuga, dentro de um navio, uma grande tempestade, e todos no navio chegam à conclusão essa do próprio Jonas, que ele é o culpado daquilo tudo. Ele é jogado ao mar. E ali no mar ele é engolido por um grande peixe. 3 dias no ventre daquele peixe. É um tempo de reflexão, de oração, de ajustes. E ele então retorna à presença do Senhor ali em oração. Deus faz com que o peixe vomite Jonas na praia. E nós chegamos a esse capítulo 3. Jonas então tem uma segunda chance de cumprir a ordem do Senhor. É o que diz o verso de número 1 e 2 que nós lemos. Jonas então é chamado por Deus para ir novamente, para ir à cidade de Nínive e anunciar a mensagem que o Senhor tinha colocado no seu coração. Observe alguns detalhes do texto que Jonas ele vai, mas passa um pouco de impressão de que ele está sendo um tanto displicente, porque o texto revela que a cidade precisava de 3 dias para ser percorrida, os versos 3 e 4. Mas ele percorre a cidade apenas por 1 dia. E a mensagem de Jonas é uma mensagem de condenação. Condenação. O verso número 4 diz: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Mas se nós lembrarmos daquilo que o Senhor falou lá no capítulo 1
no verso número 2, parece que a mensagem não era tão direta assim de destruição. Era uma mensagem que a mim parece mais de alerta. Diz assim: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Enfim, nós não sabemos se essa é a maneira como o profeta resolve, então, expor a palavra. Mas aqui está Jonas, naquela cidade em que ele não queria ir, mas em obediência ao Senhor ele lá está. Será que Jonas teria motivos para não desejar ir até Nínive? Vamos ver algumas características dessa cidade, apenas para contextuar e refletir. Primeiro, a cidade é uma grande cidade. Nínive era uma cidade de aproximadamente 100 quilômetros em suas 4 sedes de distritos, né? Em forma de círculo, ou seja, mais ou menos aí um diâmetro em torno de 100 quilômetros, historiadores falam, e por isso 3 dias aproximadamente para percorrer toda a cidade. Uma população nesse tempo estimada em 600 mil habitantes, mais ou menos. Uma grande cidade, como o texto diz, uma grande cidade. Nínive é uma cidade de grande importância também, porque ela é a capital do Império Assírio. Isso está revelado lá em 2 Reis, já falamos desse texto em outra mensagem, 2 Reis 19:36. E ali, a casa do rei Senaqueribe, né, em um tempo, rei da Síria, durante o reinado bíblico do rei Ezequias e do profeta Isaías. Era uma cidade de referência, a cidade de Nínive. Uma outra característica importante é a maldade do exército assírio, dos seus soldados. Eles eram conhecidos pela sua crueldade. Eram conhecidos por torturar os seus prisioneiros com extrema crueldade. Devem ter crianças na sala, então eu não vou detalhar aqui, mas o comentário bíblico diz que eles usavam torturas como empalamento, decapitação, amputações, esfolamento. Essas coisas faziam parte dos procedimentos maldosos dos assírios com os seus adversários. Ou seja, era um exército acostumado não apenas a conquistar, mas a maltratar, humilhar os seus adversários. Talvez ouvindo isso a gente pense, bom, Jonas tem bons motivos para não querer ir para lá. E é nesse lugar que Deus o coloca para exercer o seu ministério profético. De volta ao texto, agora com isso em mente, Jonas então começa a percorrer a cidade. Talvez tenha andado mais pelo centro por apenas um dia, como diz o verso 4. E a sua mensagem é: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas está anunciando uma quarentena, né? Um período de reflexão. Não, na mente dele é um período de destruição da cidade. Ele não sabia como, o que Deus faria, mas essa é a expectativa no coração de Jonas, que aquela cidade seja exterminada, que aquele povo seja dizimado e a justiça do Senhor seja feita. Uma quarentena. Nós não estamos mais numa quarentena, né? Já passamos aí, essa semana chegamos a 4 meses em isolamento social. Nenhum de nós, nenhuma pessoa nesse planeta imaginava que nós passaríamos por isso no ano de 2020. Ninguém. Aqui em Niterói já enfrentamos o lockdown, multa para quem anda na rua, pessoas com medo
Alguns estão realmente todo esse tempo dentro de casa, sem sair de casa, pessoas acostumadas a viver a sua vida. E aí a pergunta que fica para nós é: o que você conseguiu aprender nesse tempo? O que você aprendeu esses 4 meses? Convivência com a família, um tempo de estar dentro de casa, contato com a família, diferente do que nós vivíamos anteriormente. Para alguns, preparar a própria comida. Gente que passava o dia, trabalhava fora, comia fora. Ou tinha alguém que, dentro de casa, né, uma secretária, ou seja, uma cozinheira, que fazia comida e por conta do isolamento essa pessoa não está ali, então agora está tendo que preparar a própria comida, limpar a própria casa. Ih, isso está dando o que falar, né? Para alguns que ficavam numa molezinha e agora todo mundo na rotina diferente, tem lá as tarefas divididas. Limpar a própria casa. Não sair para passear, mudar roupas e apresentar cada semana uma roupa diferente, extravagante, ostentar, fazer compras só pelo prazer de fazer compras. Nossa cidade já está voltando a isso, né? As pessoas já estão indo na rua para fazer compras só pelo prazer de fazer compras. Não estão tão conscientes de que a gente ainda está, né, sobre a ação do vírus. O vírus continua aí, mas enfim. Tempo para descansar, tempo para ler mais, brincar com os filhos, em família. Tempo para ler a palavra de Deus. Você tem tido mais tempo para ler a palavra de Deus, para orar, para falar com o Senhor? Você tem tido mais tempo na presença do Senhor? Participar de um culto online, você imaginava isso? Algumas igrejas já faziam essa transmissão, não era o caso da nossa igreja, mas isso já era realidade para algumas igrejas. Mas nós, participar de um culto online, sentado em casa, ouvindo a mensagem. O que você aprendeu nesse tempo? O que mudou em você nesse tempo? Qual foi a mensagem que Deus falou para você nesse tempo? Porque não é possível que você ainda não tenha ouvido nada de Deus, que nada tenha mudado nesse tempo. Os ninivitas estão diante de um juízo de Deus, de uma palavra forte, direta. E eles precisam dar uma resposta. Eu não sei se você nesse tempo já recebeu de Deus alguma palavra e você teve que dar uma resposta. Mas essa é a condição desses homens e mulheres, desse povo. E que resposta eles dão? O texto vai revelar para nós já lemos. Os ninivitas creram em Deus. Um verdadeiro avivamento acontece. Queridos, não era essa a expectativa na cabeça de Jonas. Se você vivesse naquele tempo e estivesse construindo essa história, não seria essa a expectativa na sua cabeça, com certeza. Mas é isso que acontece. Eles vivem um verdadeiro avivamento. E aí eu quero que você entenda o seguinte: a palavra avivamento muitas vezes é distorcida. Porque as pessoas comparam avivamento a algo avivado fisicamente, ou seja, externamente. Comparam avivamento a uma igreja que pula, que canta, que adora, que o povo grita, que o povo alegre, que igreja avivada. Aquela igreja lá é morna, canta os hinos assim, igreja morna. A igreja avivada, a igreja que pula, canta ao Senhor, adora ao Senhor, tem dança, isso é uma igreja avivada. Avivamento é barulho, é quando a gente está naquele show gospel, né, aquele evento maravilhoso, todo mundo adorando ao Senhor, isso que é avivamento. Avivamento tem barulho sim, irmãos. Avivamento tem barulho sim. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente percebe o que é realmente avivamento. Qual é o barulho que o avivamento produz? É um barulho diferente. Acompanha comigo o texto, a partir do verso número 5.
A primeira atitude de movimento, de um mover de avivamento é uma atitude de humilhação. Olha o que diz os versos 5 a 7. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. O povo está humilhado. Verso 6. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os seus trajes reais, cobriu-se de pano de saco, sentou sobre cinzas. Todas essas atitudes eram atitudes de humilhação, de contrição, de alguém que está diante de uma situação e quer dizer: eu não sou nada, eu não sou ninguém, isso aqui, veste real, não serve para nada. Eu sou pó, eu sou lixo, eu não posso fazer nada. Estamos sob o juízo de Deus. Percebe a urgência, a humilhação que eles fazem, a maneira como eles se colocam? E o rei ordena que isso seja geral. Animais, homens, mulheres, todos deveriam se humilhar. Não comer, jejum. Não, para que comer? A gente vai morrer. Para que comer? A gente está sob o juízo de Deus. Humilhados diante do Senhor. Essa é a primeira atitude que gera avivamento. Porque um coração soberbo e exaltado diante de Deus não é um coração que vai produzir ou que é resposta de avivamento. Avivamento gera clamor. Olha o que diz o verso número 8. Nesse estado cobertos de panos de saco, então clamarão fortemente a Deus. Clamarão fortemente a Deus. Entenda que clamor não é uma oraçãozinha. Clamor se envolve barulho. Clamor envolve pranto, envolve choro. Clamor envolve grito. Clamor é expressão de quem não tem outra alternativa além de pedir. É o cego Bartimeu à beira do caminho dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Isso é clamor. Quando há um mover que gera um avivamento, aquele coração humilhado olha para os céus e reconhece que só em Deus há resposta. Então ele clama. Ele não confia mais em nada além de Deus. Então ele clama. Ele clama. E o texto diz que há uma terceira ação que o avivamento produz, que é a mudança, a conversão. Olha o que o verso número 8 ainda continua dizendo para nós. E se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Imagine aqueles soldados olhando para as suas próprias mãos, olhando para si e lembrando: como eu pude ser tão ruim, como eu pude ser tão cruel, como eu pude não apenas aprisionar inimigos, mas humilhá-los, esfolá-los. Homens, mulheres, crianças, como eu posso ser assim? Como pode haver tanta maldade em mim? Há um mover, um reconhecimento, uma mudança de caminho, um desejo de fazer a coisa de forma diferente. E isso é avivamento. Queridos, o avivamento de Nínive é citado inclusive por Jesus. Tão impactante ele foi naquele tempo. Mateus capítulo 12, versos 40 e 41, dizem assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão do juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus está dizendo o seguinte: olha, aquilo que aconteceu lá na cidade de Nínive, aquele mover de Deus, aquela resposta que eles deram, a pregação de Jonas,
Ele, o próprio Jesus, de forma figurada, né? Lá em Jonas ele diz, vou passar 3 dias e 3 noites no coração da terra, ou seja, ele está falando da sua morte e ressurreição, e ele está dizendo que nem assim aquelas pessoas iriam crer e se converter, como os ninivitas fizeram. Por isso vem a pergunta, o que você tem vivido nessa quarentena? Você tem tapado seus ouvidos a tudo aquilo que Deus tem anunciado a você? Ou você tem tido um coração convertido, mudado, transformado diante do Senhor? Humilhado, que clama, que olha para si mesmo e reconhece que precisa mudar. Conversão dos seus maus caminhos, pensamentos. Ou você se acha tão bom que não há nada que precise mudar? Queridos, o texto nos mostra a resposta de Deus aos ninivitas. Eles estavam ali dizendo, Deus, vamos fazer tudo isso, porque quem sabe, Deus mude de ideia. Quem sabe Ele afaste o furor da sua ira, para que não pereçamos. Aqui existe algo que a gente precisa aprender, e eu quero parar com você e entender esse movimento de Deus mudar de ideia. Porque se a gente não tiver isso muito claro, a gente pode construir uma teologia distorcida. Como assim Deus mudar de ideia? Deus não é o Todo-Poderoso, Deus não conhece presente, passado e futuro, Deus não sabe todas as coisas, Deus não está em todos os lugares. Como assim mudar de ideia? Deus muda de ideia? Vamos entender algumas coisas aqui. Essa maneira da Bíblia expressar, essa maneira da Bíblia falar, ela é utilizada para facilitar o nosso entendimento a respeito da mente de Deus. Facilitar. Duas maneiras, né, de apresentar isso acontecem na Bíblia. Por exemplo, quando a gente diz que os olhos de Deus, a mão de Deus, né, essas coisas que são partes de um corpo humano, mas colocadas em Deus. Isso a gente chama de antropomorfismo. É quando se utiliza da forma humana para facilitar o entendimento daquilo que a Bíblia quer falar a respeito de Deus. Então, eis que a mão do Senhor não está encolhida, né? Ou seja, é fácil a gente entender visualizando isso. Uma outra forma também de expressar, que é o que acontece aqui, é a antropopatia, quando atribuímos a Deus sentimentos humanos para que haja um melhor entendimento. Então é um Deus que é zeloso, é um Deus que ama, é um Deus que sofre, é um Deus que se entristece, é um Deus que muda algo que estava pronto a fazer e decide não fazer mais. Esse movimento de um Deus que tem sensações e ações humanas é utilizado para facilitar o nosso entendimento a respeito de Deus. Mas o que a Bíblia realmente nos revela? Quero que você me acompanhe em alguns textos. Primeiro texto, Romanos 11:34, que vai nos mostrar que nós não conhecemos a mente de Deus. Por isso não dá para saber o que Deus faria ou o que Deus não faria exatamente com o povo de Nínive. O texto diz, pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ninguém conhece a mente de Deus. Então, podemos crer que no coração de Deus já havia o desejo ou o conhecimento do que seria aquela realidade. Deus não muda. Outro texto da palavra do Senhor para que ajude-nos no entendimento. Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda.
Porque ele conhece todas as coisas. Então, como ele vai mudar? Pastor, isso vai trazer para nós um outro conflito, porque se a gente não conhece a mente de Deus, se Deus não muda, então para que clamar? Então por que orar? Então por que os ninivitas tiveram uma atitude e essa atitude gerou uma mudança? O texto diz, para que vamos orar? E aí vamos à palavra mais uma vez, porque a palavra nos mostra outros momentos em que, pelo poder da oração, pela intercessão, pelo clamor, as coisas estavam seguindo um rumo e de repente elas passaram a seguir um outro rumo. Alguma coisa mudou. Um exemplo clássico é o exemplo do rei Ezequias, registrado lá em Isaías, capítulo 38, quando ele recebe do profeta Isaías uma advertência, põe em ordem a tua casa. E aí Ezequias converte o coração, ele muda o seu coração. E aí o texto vai dizer que Deus ouve o clamor de Ezequias e ele manda Isaías voltar. E aí o verso 5 diz, vai e diz a Ezequias, é o Senhor falando a Isaías, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Ezequias ganha mais 15 anos de vida pelo clamor. Então você percebe que as coisas estavam indo numa direção, houve uma mudança do coração e elas começam a andar numa outra direção. Alguém que ia morrer ganha de Deus mais 15 anos de vida, porque um coração é transformado. Mas como assim, pastor? Jó capítulo 14, verso 5 vai dizer, visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Está dizendo que está tudo contado, Deus sabe de cada dia, de cada homem. Como assim o rei Ezequias faz uma oração e ganha mais 15 anos de vida? Precisamos entender uma coisa aqui, queridos. Uma coisa é a mente de Deus, outra coisa é a minha mente, é a sua mente. Uma coisa é o que Deus sabe na eternidade onde Ele vive. E esse conceito de eternidade já é algo tão complexo para nós. Outra coisa é o que nós, mortais, presos no tempo, compreendemos. Essa é a questão. Nós não sabemos quando vamos partir. Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu não sei se vou chegar em casa. Então, nós podemos sim orar, clamar, porque quando nós fazemos isso, na verdade não é a mente de Deus, não é o coração de Deus, não é Deus que está mudando, mas nós é que estamos mudando. Quando fazemos esse movimento na direção do Senhor, de reconhecimento de que Ele é tudo para nós, o nosso coração, a nossa intenção, o nosso movimento é que muda. E aí, nós precisamos compreender a maneira como o texto está colocado para nós, porque Deus está dando, sim, resposta, porque da nossa perspectiva, nós não sabemos o amanhã, então vem resposta. Então, por que a gente pode orar? Nós podemos orar porque a oração, ela age no nosso mundo. A oração nos leva a uma aproximação das verdades de Deus, a uma compreensão do reino de Deus, a uma caminhada com Deus. A oração nos faz confiar nele. A oração nos faz depositar tudo nele. É por isso que nós intercedemos, clamamos. É por isso que você pode orar por alguém que está enfermo pedindo a Deus por um milagre. Por quê? Porque você não sabe qual é a resposta. Mas quando você pede a Deus por um milagre, a sua mente é ligada à mente de Deus e você passa a confiar plenamente que você não pode fazer, mas Deus pode fazer. Percebe? E aí o resultado é diferente. Porque Deus age. Ele age. E aí o milagre acontece. Mas o milagre é da nossa ótica, porque para Deus não tem milagre, Deus pode fazer qualquer coisa. Ele vive no mundo sobrenatural. Mas para nós é milagre, por quê? Porque para nós o mundo natural, a gente vive o que a ciência diz, o que o médico diz, a gente está limitado pelo tempo, pelo espaço. E quando alguma coisa surpreende, vai além do natural, a gente diz, opa, milagre. Por quê? Porque para a gente aquilo é extraordinário. Mas nada é extraordinário para Deus, Ele não é pego de surpresa.
Então nós podemos orar, então nós podemos clamar, porque a palavra nos fala isso. É um movimento de relacionamento. Olha o que nos diz Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. O que é isso? É um movimento de relacionamento. Quanto mais próximo você está de Deus, você pode dizer a Ele o que você deseja, pedir. Ele está dizendo, pede. Ele tem prazer em responder. João 16, verso 24. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Deus ama atender aos seus filhos. Por isso você pode sim orar. E o exemplo de Nínive nos mostra que esse coração transformado, ele muda. E as coisas mudam. É relacionamento com Deus. É uma caminhada. Conhecer, entrar nos planos de Deus, depender de Deus. 1 João 3, esse texto é lindíssimo. Estava ouvindo essa semana uma live, né? Que alguns irmãos estavam contando experiências de oração. E o pastor que estava ali, uma live da Ultimato, ele leu esse texto e eu falei, gente, que texto lindo. Como a Bíblia é rica, a gente pensa que, né, já conhece e cada vez a gente conhece mais. 1 João 3, versos 21 e 22. Olha só que coisa linda. Amados, se o coração não os acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Percebe? Quando a nossa caminhada é uma caminhada de intimidade com Deus, um coração que não tem acusação diante de Deus, que caminha de forma agradável a Deus, aquilo que pedimos dele, recebemos. Lindo isso, lindo isso. É a construção de uma caminhada de dependência de Deus. E é isso que tem faltado. É isso que tem faltado nesse tempo. Uma sociedade tão humanista, uma sociedade que confia tanto em si mesma, uma sociedade que caminhava como se pudesse fazer tudo com o dinheiro, como se pudesse fazer tudo porque tem poder, e agora está de joelhos, humilhada, temerosa, diante de um vírus invisível. Uma outra frase que eu ouvi nesse encontro de oração online, James Hudson Taylor. Todos os gigantes de Deus foram homens fracos, que fizeram grandes coisas por Deus, pois consideravam que Deus estava com eles. Eu repito para você. Todos os gigantes de Deus foram homens fracos, que fizeram grandes coisas por Deus, pois consideraram que Deus estava com eles. O mover, a caminhada, as ações de um homem de Deus não são frutos das suas próprias mãos, mas fruto de uma humilhação de um homem fraco, que reconhece sua fraqueza, mas que sabe que como Deus está com ele, ele pode realizar grandes coisas. Era essa mudança que Deus esperava do coração dos ninivitas, que eles olhassem para cima, que eles entendessem que não era todo o poder bélico, toda a autoridade deles que os tornaria grandes, mas um coração humilhado,
e transformado, pôde realizar grandes coisas. O nosso Deus é amor. Ele não é um sádico brincando lá do céu. Esse vai morrer, esse não vai morrer, esse eu vou prejudicar, esse eu vou fazer se dar bem. Não. Ele é amor. Amor e sacrifício. Entrega. E é por isso que ele vem ao nosso encontro e nos confronta com a sua palavra, esperando que de nós haja resposta. Esperando que a resposta de nós seja uma resposta, a nossa resposta, seja uma resposta de humilhação, de humildade e não de soberba. Um clamor, reconhecendo que não é nada sem Ele, buscando a Ele. Conversão, mudança, produzida pela ação do Espírito Santo. A cidade de Nínive deu resposta. E o texto diz: Deus viu o que fizeram, como se converteram no seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Eu digo com toda certeza que um Deus de amor como o nosso anseia por uma cidade de joelhos diante dele. Será que essa é a resposta de Niterói? Talvez você esteja esperando a resposta do prefeito da cidade. Essa resposta precisa vir do seu coração primeiro. Precisa ser a sua resposta. A minha resposta. E o coronavírus está aí. E essa pode ser uma lição para nossas vidas. Tempo de avivamento, tempo de clamor, tempo de mudança, tempo de reconhecimento da grandeza de Deus, de quem Ele é, e de humilhação diante dEle, e de um coração convertido. Qual é a sua resposta nessa noite?